falar para vocês sobre como cuidar das plantinhas no inverno. Gurias e guris, vocês tanto me pediram para fazer um vídeo sobre como cuidar das plantinhas, né, na nossa Urban Jungle durante os meses mais frios do inverno, do ano, né? No caso, a gente mora no Rio Grande do Sul e faz muito frio pra caramba aqui no Rio Grande do Sul. E o que a gente vai fazer para cuidar das nossas plantinhas na nossa Urban Jungle, né? Então, vamos fazer algumas coisinhas, a gente precisa tomar uns cuidados básicos com as nossas plantinhas, né? Porque assim como a nossa pele linda e maravilhosa, ela sofre com o inverno, né? As nossas plantinhas também acabam sentindo essa mudança de temperatura, né? Então, durante o inverno, o que a gente vai fazer com as nossas plantas, né? Então, a gente no inverno, toda vez que eu falo para vocês, tem que cuidar. A primeira coisa que a gente vai cuidar durante o inverno, nos meses mais frios, é não molhar muita água, né? Botar muita água nas plantinhas. Por quê? Não colocar muita água nas plantinhas. Porque nos meses mais frios, né? As plantas, elas são mais propensas a fungos e bactérias, né? Lembrando que a maioria dessas plantas, né? São de ambientes tropicais, subtropicais, né? Então, elas acabam sentindo bastante com a chegada do inverno. Então, a gente precisa proteger elas do vento frio. Porque do vento frio, elas queimam, né? Se a gente, então, tem que cuidar... Se a gente tem as plantinhas no lado de fora da casa, a gente precisa trazer as plantas para dentro de casa, né? Porque até mesmo com o vento gelado, né? A minha avó sempre dizia que no inverno a gente tinha que trazer as plantas, todas elas para dentro da varanda, né? Onde tinha lugar coberto e a gente colocava elas num canto assim da área dela, onde não pegava tanto o vento, né? Então lá a gente colocava um lençol sobre as plantas, né? E elas ficavam protegidas durante, então, nos dias mais frios do inverno, né? Então, aqui a gente tá com as plantinhas já dentro de casa, né? Então, a gente vai procurar não deixar janelas abertas, porque também dessa corrente de ar, elas também acabam queimando, né? Então, se você deixar uma janela aberta perto das plantinhas, elas vão acabar sentindo e elas vão acabar queimando, então, somente com esse vento frio e gelado que pega nas folhas, né? Como eu falei também para vocês, nos meses de inverno, as plantas, a gente não vai molhar elas tanto seguido assim. Eu sempre falo para vocês, né, em todos os vídeos, eu sempre falo que a gente precisa pegar o dedo e colocar sempre o dedo no substrato para ver se está molhado, porque aí você não vai molhar novamente, né? Isso vai evitar que a planta fique por muito tempo molhada e comece a apodrecer as raízes, né? Começa a ter fungos, começa a ter bactérias, né, nas plantas. Então, você precisa, então, diminuir a quantidade de água, de regas, né, que você vai dar na sua planta. Outra coisa, né, gente, eu sempre falo que as plantas aráceas, elas gostam bastante de água, né, nas folhas, né, de borifar folhas, mas isso nos meses mais quentes do verão, né, dos meses mais quentes do ano. Então, no inverno, se você vai borifar suas folhas, você vai fazer isso somente nos dias assim que tiver mais calorzinho no inverno. Então, de repente, uma vez a cada 15 dias, mas você não vai molhar as folhas. E sempre que você fizer isso de borifar as plantas, né, borifar as folhas, fazer de forma delicada, né, sempre fazer no início da manhã, porque se as plantas elas ficarem com as folhas molhadas durante a noite, isso vai favorecer o surgimento de fungos e bactérias também, né? Então, se você borifar água nas plantas, sempre fazer isso no início da manhã e de preferência a cada 2 semanas ou a cada 15 dias, né? A cada 3 semanas, né? Então, é uma coisa muito importante que a gente precisa saber para lidar com as plantinhas durante os meses mais frios, né? Outra coisa que eu sempre falo para vocês, né, é que tem que tirar as folhas velhas, né? Então, algumas plantas, elas entram num período de dormência, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, as alocásias, né? Alocásia amazônica, no caso, né? Como o nome já diz, né? Ela não é nativa daqui, né? Então, ela
ela fica com as folhas amareladas. Essa aqui embaixo, como vocês podem ver, é uma folha que tá embaixo da planta, né? Então, é a planta que vai, a folhinha que vai, já tá murcha, né? Já tá bem amarelada, como vocês podem ver, já tá com umas pontinhas bem queimadas, né? Então, é uma planta que já tá assim, bem, que já tá indo pra fase final dela. Então, sempre manter limpo, né? Vai lá e corta a planta, né? Para quem já me acompanhou aqui, já sabe que eu fiz um vídeo sobre os caládios, né? E os caládios também são plantas que entram em dormência no período do inverno, né? Assim como os caládios, as alocásias, elas também podem entrar no período de dormência, né? Então, pode começar a murchar uma folha, daqui a pouco pode começar a ficar outra folha feia e cair todas as folhas, gente, fica tudo murcho, né? Isso é próprio da planta, né? A planta vai seguir o seu curso, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai observar, tirar as folhas feias, né? E principalmente nas alocásias, né? Que elas entram, então, no período de dormência. O que você vai fazer? Não fique desesperada, gurias! Não fiquem desesperadas, gurias e guris. Essa plantinha, ela vai brotar novamente, então ela tem umas batatinhas aqui dentro, que nem os caládios, na verdade, né? Então, elas vão ficar aqui dentro e depois, no período mais quente do ano, no início em setembro já, depois elas vão começar, fim de agosto, setembro, elas já vão começar a brotar. Então, tudo isso daqui vai dormência, vai secando, vai murchando, né? E depois elas vão brotar novamente, né? E caso você... Nas begônias também é outra coisa, gente. Eu não borrifo água na minha begônia durante os meses mais frios, né? Então, nem no verão também, eu não costumo borrifar água nas folhas da begônia, né? Ela sente bastante, então, se a gente borrifa água nela, né? Ela fica com as folhas feias, ela começa a apodrecer assim dentro, né? Então, é uma coisa bem característica que eu observei aqui no Rio Grande do Sul, que ela fica com as folhas meio que com manchas meio apodrecidas, né? Então, eu não borrifo água na minha begônia também, né? Eu também evito de ficar fazendo mudas dela, né? Então, é melhor sempre deixar... É um período onde as plantas entram num período de dormência, na verdade. Então, nesse período, eu também não faço adubação. Eu faço adubação geralmente no mês de abril, né? E depois, quando entra... Fim de julho, início de agosto, eu já começo a fazer adubação orgânica para as minhas plantas, né? Então, eu utilizo bastante casca de banana, casca de ovo, carvão, né? Esterco de vaca, né? Que é uma coisa que eu encontro com facilidade, né? Então, eu quero falar sobre essas coisas que eu utilizo aqui em casa nas minhas plantas, né? Então, é um período, então, que a gente não faz mudinhas muito, né? Então, a gente deixa isso para fazer no início da primavera, né? No início da primavera, que é em setembro, né? Que quando começa a primavera, tudo começa a ficar lindo de novo, as alocásias vão brotando, né? Então, são pequenas coisinhas que a gente vai observando no dia a dia, né? E também essas folhas que vão nascendo, né? Que nem as alocásia, no caso aqui também, a alocásia cúprea, né, gente? Ela tá vindo uma folhinha bem nova, né? Aqui também, daqui a pouco, essa alocásia cúprea, ela também pode acabar ficando feia, né? Essa folhinha aqui que tá principalmente, mas aqui já tá vindo um brotinho novo, né? E geralmente as folhinhas que vêm nova agora, né? Elas não ficam tão grandes assim como as outras, né? Então, todas essas plantas aráceas que a gente gosta bastante, né? Tem umas que são de outro gênero, né? Olha aqui esse filodendro, por exemplo, aqui, ó. Esse filodendro gloriosum silver, né? Ele tá com uma folhinha um pouco menor do que a folha comum, né? Mas é por causa que a gente tá agora no período do inverno, né? Aqui também no filodendro glorioso também tá saindo um brotinho novo, né? Então, no inverno, as plantas demoram um pouco mais para crescer. Então, tudo isso faz parte da natureza, né? Faz parte do processo de crescimento da planta, né? Então, são pequenas coisinhas que a gente vai observando no dia a dia, né? Então, se a sua alocásia ficar com as suas folhinhas feias, gente, não se desesperem. É só seguir esse passo a passo, né? Que você vai ter a sua planta de volta no início da primavera. Outra coisa que eu também faço bastante, às vezes, se por acaso você molhar a sua planta demais, né? Eu também faço um chazinho de camomila, né? Que é também um fungicida natural, né? Como é uma coisa natural, eu faço um chazinho de camomila,
deixo esfriar e no outro dia de manhã eu borrifo nas folhas, né? Você vai fazer o chazinho, vai deixar descansando, vai colocar dentro do borrifador e você vai borrifar no outra manhã esse chá nas suas plantas, né? Esse processo, às vezes, você vai ter que repetir a cada 15 dias até que suma por completo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com as amigas que também amam plantas e com os amigos também, né, gente? Porque os meninos também amam plantas, né? Espero então que vocês tenham gostado e não deixem de me seguir lá no Instagram, onde eu também tenho dicas diárias de cultivos de plantas e decoração.